Hoje o assunto é o gráfico da justiça divina. Sobre o gráfico, não dá para falar muito, que ele mesmo por si só fala, né? Justiça divina. Quem tiver com algum problema aí com justiça dos homens, quem estiver passando por alguma injustiça, ou né, uma pessoa vai se consultar e está com algum problema judicial, possa, através desse gráfico, fazer justiça na solução do processo. A questão aí, seja ela trabalhista, civil, criminal, né? Onde há justiça divina. O interessante desse gráfico é mais para quem não vai usá-lo para o cliente, mas sim para o radiestesista que vai trabalhar em cima dele, não para o cliente, mas para fazer a própria justiça. Então tem certos gráficos aí que, antes da gente, vamos dizer assim, ajudar o consulente, se a gente não tiver de fazer justiça com o que ele está falando, se a gente não for justo com o que ele está falando, se ele não está mentindo, se ele não está deturpando as coisas, porque sempre que ele nos procura, sempre é vítima, nunca é o culpado, né? É raro aparecer uma pessoa que nos procura dizendo assim: poxa, eu errei numa situação e estou sofrendo com ela, ou queria fazer um reparo com a situação errada que eu tomei, né? Isso é muito difícil. Todo mundo pode reparar que procura um místico é vítima, são vítimas, sempre são vítimas, e a gente tem que tomar cuidado nas historinhas, né, dessas vítimas, né? Geralmente começa, a gente logo desconfia quando a história não bate, é meio complicada, né? E tem outros elementos a serem questionados. Tipo o quê? Vou contar duas histórias aqui, porque, como eu falei, é um gráfico que alguns gráficos da radiestesia, na verdade, pode vir contra o radiestesista, no sentido assim, contrair um karma. O radiestesista vai ajudar aquela pessoa, mas na verdade está contraindo um karma para ele mesmo, futuramente. Por quê? Porque uns o cliente vai pagar, não está nem aí, não se preocupa com esse detalhe, né? Porque, claro, se for usar o gráfico para ver aonde está a verdade, não fatura. Mas isso é de cada um. Agora, quem quer ser justo e trabalha com esse gráfico, né, vai escutar umas historinhas que o certo é pesquisar, né, cada personagem da historinha. Por exemplo, uma vez veio uma pessoa me procurar a respeito de um companheiro que até então viviam sempre lua de mel, maravilhas, e do nada ele esfriou, né? Eles se separaram e logo em seguida ele estava com uma outra pessoa. Segundo o relato, ela tem certeza que essa pessoa fez um trabalho de amarração e atrapalhou a vida dela todinha. Certo? Até aí, história normal, né? Mas vamos, como eu falei, pesquisar, para ser justo, personagem por personagem. Muito bem. Bom, o primeiro personagem aí é o cidadão que era um oportunista. Ela é uma pessoa bonita e a outra é uma pessoa, vamos dizer assim, simpática,
não bonita, mas simpática. Mas a bonita não tem posse, mas a simpática tem, e tem oportunidade de fazer essa pessoa crescer no trabalho profissional dele. Então ele é um cara oportunista. Vamos pesquisar aqui. A segunda consulente diz que a prejudicou através de um trabalho de amarração. Segundo a pesquisa da anestesia, nesse caso, não tem influência e participação dela em nada. Mas ela jura que é um absurdo, porque o cara não se interessava por ela, nunca olhou para ela e sempre falou que não via graça nela e não tinha nenhum interesse com ela, e até então viviam eles, né, muito bem, muito felizes, e do nada ele passa a se interessar por ela. Bom, onde está a justiça nisso aí? Mesmo que a gente se canse de falar que essa pessoa não, no caso o companheiro, não presta, é um cara interesseiro, só gosta de tirar vantagem, quem está apaixonada não pensa assim, não vê assim, né? Que é mais fácil botar culpa nos outros do que em si. Então não adianta você dizer, ó, essa pessoa não é boa para você, essa pessoa é interesseira, essa pessoa vai te levar a dor e sofrimento, você esquece essa pessoa, então isso é perda de tempo dizer, né? Aí você vai pesquisar o próprio consulente. Ali você descobre que no desespero dela, ela que fazia os trabalhos para ele voltar, ela que fazia as amarrações para ele voltar. Então a busca dela, na verdade, era trazer ele de volta para ela. Não somente sabia, né, pelo pensamento dela, que essa pessoa fez um trabalho de amarração e acabou com a vida conjugal dela, né, mas que ela, a santa, é que fazia o trabalho de amarração quando ele se separou. Mas ela fez assim do tipo, todos os tipos imaginários e tudo mais, e não dava certo. Aí é claro que ela teve de apelar para místicos, né? E contando as histórias sempre como vítima. E papo vem, papo vai, a gente vai descobrir que não somente ela fazia trabalhos de amarrações, né, mas que alegava e que nada fazia negativamente. Ou seja, ela nem sabia o que estava fazendo, era ruim. Não adianta a gente falar, olha, essa pessoa não presta, essa pessoa não é boa para você, parte para outra, porque ela não vai entender. Quando a pessoa está cega, ela quer de qualquer maneira aquela pessoa de volta. E quem, vamos dizer assim, orientasse a fazer trabalhos com pombagiras, com Pai de Santo, né, promessas em igreja católica e despacho, encruzilhada e tudo mais, não acha que está fazendo o mal. Então essa pessoa está, claro, contraindo karma para si. Ela está forçando uma barra egoisticamente, porque se o cara não quer mais, no caso dela, olha, ele viu que ele só aproveitou, curtiu, mas que na verdade você não é importante para o crescimento dele profissional, né? Então ele se aproximou dela e descobriu que através dela ele pode crescer. E aí, e agora? É justo você ficar fazendo trabalho para trazer de volta essa pessoa, já que o destino não concorda com isso? Eu, particularmente, essa história é invertida. Eu não pude ajudar, porque a pessoa não quis se modificar, não concordava com essa ideia, e você via-se muito bem, claramente, que ela só estava atrás
de pessoas que acreditassem na conversa dela e ajudassem ela. Porque sabe que tem muito por aí que pagou, passou. Não vai se preocupar nem um pouco com a história dela. Não vão fazer justiça. Aí são karmas e leis de causa e efeito que prejudica o profissional. Vai encarar uma dessa, vai trazer um karma que não é seu, a troco de não prestar atenção na historinha, de não fazer justiça. Esse gráfico é importante para isso, para você ser justo, para você ver justiça. Então eu não achei justo ajudar essa pessoa pela história dela, que não era verdadeira, era apenas uma paixão, né, da parte dele, de repente, né? Paixão é uma coisa que dura pouco tempo, o amor não é mais durável, mas o cara é interesseiro. O cara simplesmente não presta, foi o que deu na pesquisa. E outra pessoa, né, por mais que doa, por mais que queira essa pessoa de volta, é um alarme muito forte que vai ter problemas futuros e que não vai ser feliz. Mas aí é de cada um, e eu infelizmente não ajudei nesta questão. Uma outra questão também muito interessante é, tipo assim, né? Tem muitos pais de santos por aí que não conhecem essa lei de causa e efeito e que também pagou, ou que pagam para fazer qualquer trabalho. Ele não quer saber de nada. Pagou, vai fazer, vamos embora. Ele não entra nessa questão de justiça. Mas tem uns que são assim, tem um coração tão bom que a meta dele o intuito dele, a missão dele é ajudar as pessoas, que acredita piamente nas histórias que o seu consulente está relatando e vai ajudar. E nessa que ele acredita piamente, que ele quer ajudar, ele cria um karma. Então, uma certa vez, um pai de santo veio me procurar. Eu achei até esse cidadão aí muito humilde, né? Porque um pai de santo, por ajuda, geralmente se procura com outro pai de santo, né? Mas não totalmente fora da linha dele. E fazendo essa pesquisa e sendo justo, o que ele reclamava a respeito que ele tinha muito cliente, que ele fazia um bico fora aí, que tocava na noite, e de repente, do nada, a clientela caiu e ele não conseguia mais trabalho à noite, e começou a passar fome, necessidade, e pediu ajuda, né? Porque ele focou, vamos dizer assim, no concorrente dele, no outro pai de santo, que queria derrubar ele de qualquer maneira. Então ele focou esse cidadão, né? O gráfico da justiça divina vai fazer a justiça. Essa história dele é bem assim, menos pior do que a outra história, né? Mas usando o gráfico de justiça, você analisando a história, ele estava pecando justamente no afã de querer ajudar as pessoas, que ele acreditava na história, ele estava criando um karma para si. Então estavam ajudando que, por exemplo, de repente essa pessoa tinha de passar por dificuldade, tinha de perder o amante, tinha de perder o namorado ou o marido como um aprendizado. E ele interferia nesse destino de coração, né, para ajudar essa pessoa e fazer trabalho de amarração, e com isso ele estava errando, atravessando uma lei de causa e efeito, onde ele estava contraindo erros em se intrometer numa ação divina. Mas ele não sabia disso, mas foi uma pessoa assim mais tranquila de conversar, de entender, que ele viu onde estava o erro, não se dava conta disso, pelo mesmo relato, que gostava muito de ajudar as pessoas e que acreditava na história de todas as pessoas. Então a gente sempre fala, né? Poxa, mas tudo bem que queira ajudar, né? Mas antes tem que perguntar, realmente essa pessoa é inocente? É vítima? Geralmente, né, essa pessoa não está com umas seguras intenções, de repente ela não errou e está usando, né, o senhor
para ganhar vantagem. Então, são tipos de trabalho que a gente vai ajudar as pessoas, mas a gente acaba criando um karma, né? E não é bem assim. Então, se você está começando agora, já está no meio caminho andado, certas coisas tão estranhas, tão esquisitas, você não sabe por quê, com certeza você está indo direto com sede a esse pote e vai ter problemas. Conheço muitas pessoas, aqui não dá para contar muitas histórias para não prolongar e não desvirtuar do assunto também. Acho que cada um vem com mais histórias que não sabe onde está o erro e por que a vida mudou da água para o vinho, do melhor para o pior. Querer ajudar é uma coisa, mas tem que saber se essa pessoa tem esse merecimento. Tem que saber se essa ajuda não vai te gerar um karma. Então, esse gráfico é interessante na questão de fazer justiça. Mas, na minha opinião, mais como profissional, em ser justo, em dizer onde está a verdade, onde está o erro, onde está a mentira, pro bem dessa própria pessoa. O primeiro caso, eu acredito que partiu para outros que ajudasse mesmo que foi pagamento, porque ela me ofereceu pagamento para ajudar. Então, não estou aqui para isso, né? O outro, né, passou a conhecer uma outra versão de uma história que ele não sabia e evidentemente não tem culpa, né, porque colocou o lado emocional da coisa e tudo isso veio acontecer. Então, aconselho, quem vem procurar, não vai com sede direto ao pote, né, sem pesquisar todos os elementos que a pessoa, todos os personagens que apresentar. Tem que pesquisar cada um para saber onde está a verdade, onde está a mentira. Porque aí vai contrair um karma que pode se arrastar por encarnação em encarnação. Ok, pessoal? Eu espero que tenha gostado desse vídeo, tenha sido esclarecedor e agradeço ter assistido até o final e até o próximo encontro.